Oi, sou a Magda do canal Interiores e Exteriores. Hoje vou mostrar um apartamento de 78 metros quadrados de uma família de 3 pessoas em um prédio antigo em Poznań. O caráter deste interior é fortemente influenciado pelas cores, pela marcenaria original e pelos objetos de segunda mão. Oi, sou Carolina e hoje mostrarei meu apartamento em Wilda, Poznań. Moramos aqui desde março de 2022, junto com meu marido, nossa filhinha e o nosso gato Zawisza. Nosso apartamento está em constante processo de decoração e eu já parei de me iludir achando que esse processo vai terminar algum dia. Porque no momento em que realizo uma ideia, já tenho outra na cabeça, que envolve outro cômodo, outra coisa. Às vezes, são pequenas mudanças, como trocar uma planta de lugar, pendurar prateleira ou quadro, e outras vezes são grandes, como colocar papel de parede, pintar ou mudar os móveis. Então, aqui estamos em um processo constante de decoração desde o início. E, resumindo, esse processo vai continuar o tempo todo. Começamos, como sempre, pela entrada e aqui já temos um cabideiro para casacos com uma prateleirinha onde dá para colocar alguma coisa e os próprios ganchos são móveis. Desse lado, há caixas embutidas na parede que não foram escondidas, muito pelo contrário. Apareceu aqui uma plaquinha característica que destaca ainda mais que estamos no apartamento de eletricistas. Na parede temos um papel de parede lindo que inicialmente não estava aqui, mas às vezes é assim. Quando a gente vê algo lindo na loja, é amor à primeira vista e os planos simplesmente mudam, e isso é muito bom. O papel de parede estampado é uma ótima escolha para qualquer hall de entrada ou corredor, onde normalmente não acontece muita coisa. Normalmente, podemos colocar um guarda-roupa. Não há espaço para muitos móveis e é aí que um padrão bonito como esse pode dar vida ao ambiente. Esse grande guarda-roupa de 5 portas é o modelo Pax, de pouca profundidade, mas não procurem essas portas na loja, porque elas foram pintadas pela Carolina. Por isso, se vocês sonham com uma cor especial para o guarda-roupa, lembrem-se de que vocês também podem pintar. E na verdade, quanto à escolha da cor, nada limita vocês. E aqui dentro temos prateleiras para sapatos e bolsas, e aqui nesta parte, que é um guarda-roupa duplo, foi feito um recorte na parte de trás para aproveitar o nicho que fica atrás do guarda-roupa. Por isso, há mais espaço para os equipamentos aqui. Na segunda parte do corredor, há a entrada para o quarto da filhinha, que ainda está sendo montado, então não vamos mostrar ele agora. Aqui fica a entrada para o banheiro, que vamos ver por último. Aqui está a sala com a cozinha, e aqui, mais perto da entrada, o quarto, onde o bebê ainda reina. Quanto ao piso, nós não sabíamos o que tinha por baixo, porque aqui no quarto e no corredor tinha linóleo no chão. E aqui na sala tinham colocado painéis em toda a área. E só depois de comprar o apartamento, quando começamos a olhar o que tinha por baixo e como tudo estava, descobrimos que debaixo do linóleo havia uma placa de aglomerado presa com pregos. Tinha muitos desses pregos e tivemos que tirar todos um por um, mas por baixo havia tábuas que estavam em bom estado e sabíamos que poderíamos restaurar esse piso. Já estávamos felizes, já estávamos comemorando e então chegamos à desmontagem do piso da sala de estar. Na sala de estar, as coisas não estavam tão boas, porque descobrimos que havia 8 camadas de piso lá. Quando tiramos os painéis, debaixo deles havia uma placa de OSB. Debaixo da placa de OSB havia 2 camadas de isopor coladas com cola de azulejo. Embaixo disso tinha uma espuma, aquele tipo de manta para piso laminado. E embaixo ainda havia 2 camadas de linóleo. Debaixo desse linóleo ainda tinha aquela placa fina de OSB pregada com pregos. E só debaixo disso é que tinham as tábuas, que também estavam pintadas com várias camadas de tinta ao longo dos anos. Então aqui o choque foi enorme, especialmente porque a gente tirou esse piso durante 2 semanas inteiras, porque tinha muita coisa. A quantidade de entulho que saiu desse piso foi assustadora. Outra coisa que descobrimos foi que os donos anteriores, para que todas essas camadas que estavam aqui permitissem que a porta fechasse, cortaram a porta aqui embaixo para nivelá-la com o piso. No momento em que esse piso foi removido,
A fresta, embaixo da porta, era tão grande que eu conseguia enfiar o braço até o cotovelo sem nenhum problema. Então dá para imaginar o quão grande era. Mas a gente tinha aqui ainda outra porta, porque havia uma passagem entre a sala e o quarto, e nós eliminamos essa passagem. Por causa disso, ficamos com uma porta extra e descobrimos que podíamos trocá-la aqui. Então aquela porta cortada, mais curta, conseguimos vender. Alguém simplesmente pegou de nós. E aqui instalamos essa porta que antes estava justamente na passagem entre a sala e o quarto. E assim conseguimos salvar e manter essa porta extra sem precisar colar nenhum tipo de rodapé ou algo assim na parte de baixo. Então, aqui tivemos sorte, por assim dizer, de simplesmente termos uma porta extra de reserva que pudemos usar. A sala com a cozinha tem 28 metros quadrados. Vamos dar uma olhada primeiro nessa parte da cozinha. Aqui acima do fogão, o exaustor está escondido no armário. E reparem que esse armário é mais curto que os outros, justamente para facilitar na hora de cozinhar. Isso é especialmente importante para pessoas altas, porque se ainda houvesse armário aqui, seria difícil olhar para as panelas que estão nos queimadores mais distantes. E já que estamos falando do fogão, reparem que ele é mais largo e tem aqui não 4, mas 5 queimadores. Abaixo dele há gavetas largas e muito espaçosas. Isso foi possível porque o forno foi instalado em uma coluna junto com o micro-ondas. E aqui, olhem, mais adiante temos a lava-louças, a pia e, acima da pia, um escorredor escondido no armário para que a louça não fique exposta. Aqui, ao lado, temos um armário de canto que só pode ser acessado deste lado. Então, para facilitar o acesso e não precisar tirar tudo item por item, os produtos foram organizados em cestinhas. Assim, podemos facilmente puxá-los para fora e ter acesso a tudo. E agora, como está o acesso? Gatinho? Nossa mesa chegou para nós junto com as cadeiras. Antes, por muitos e muitos anos, ela ficou na casa dos avós do meu marido. A mesa permaneceu na mesma forma, do jeito que era desde a época da PRL. Continua assim até hoje. Está em ótimo estado. Mas as cadeiras precisavam ser restauradas. Então decidimos ousar com essas cadeiras e fazê-las de uma forma colorida, de um jeito diferente e inesperado. Nós mesmos pintamos e renovamos as estruturas das cadeiras, mas os encostos, toda a tapeçaria e o interior foram trocados por um profissional. Eu só escolhi o tecido que vocês podem ver aqui. Essas cadeiras são meus móveis favoritos nesta casa. Simplesmente, quando eu entro aqui e vejo elas nessas cores, sempre sorrio imediatamente e realmente adoro elas aqui. E todo mundo que vem aqui e vê essas cadeiras também tem uma reação legal, como se fosse algo diferente, algo original. Não posso negar que ao falar da minha ideia, antes de realizá-la, alguns batiam na testa, pensando no que eu inventava e queria fazer aqui. E o resultado final acabou encantando eles. Eu realmente não queria ter lâmpadas nuas penduradas no teto, porque isso não me fazia sentir em casa. Então, sem pensar muito, fui a um mercado de pulgas para ver o que eu poderia encontrar por lá. Acabou sendo um tiro certeiro, porque por quase nada eu consegui comprar cúpulas para as luminárias, e só tivemos que comprar o fio com o soquete para poder pendurá-las e fazer com que funcionasse. As luminárias que vocês veem aqui me custaram 2 lotes cada uma. E depois desse sucesso na decoração, tudo foi acontecendo em efeito cascata. Também compramos de segunda mão o lustre da sala, as luminárias do corredor e as luminárias do banheiro. Então, basicamente, a maioria das luminárias que temos no apartamento são de segunda mão, compradas em feiras de antiguidades, por quase nada. Ao lado da geladeira, colocamos uma estante independente onde não há apenas decorações, como plantas ou livros, porque livros também podem ser decorações, mas também caixas com acessórios de artesanato, e essa forma de guardar os materiais artísticos é muito prática, porque pegamos a caixa, colocamos na mesa e temos tudo à mão, depois guardamos tudo de volta na caixa e com um só movimento podemos colocar no lugar. E quando é fácil pegar as tintas ou os lápis de cor, também fica mais fácil se motivar a usá-los, e essa é realmente uma forma super relaxante de passar o tempo.
Aqui, acima do sofá verde, há várias molduras no lado azul, e em frente também temos uma galeria de diferentes trabalhos, abaixo da qual há um lambril amarelo. Então, como vocês podem ver, cada canto tem seu próprio caráter de cor, e mesmo assim, todos combinam bem juntos. Na sala de estar também há um espaço adequado para o menor dos moradores. Temos aqui várias caminhas e arranhadores, e eu gosto especialmente dessa prateleira, que permite observar o gato deitado por baixo. Quanto ao piso da varanda, aqui só tinha uma laje de concreto, que já estava bastante rachada, crescia musgo nela, tinha até um pouco de terra no meio. Começamos limpando tudo isso. Meu marido preencheu todas as rachaduras que havia aqui, além de nivelar toda a superfície da varanda. Só então, aplicamos 2 camadas de resina de poliuretano que endureceu a superfície e também a tornou à prova d'água. Assim, a chuva que cai aqui e a água que escorre não penetram, mas permanecem na superfície. E só depois disso, instalamos esse piso modular aqui, que compramos na IKEA. No banheiro, o desafio foi o dilema popular: banheira ou chuveiro? E claro, conseguimos conciliar isso. Temos tanto a banheira quanto o chuveiro. Basta colocar a torneira para o lado e abrir o box, que ao ser estendido vai cobrir até 3 de fevereiro da banheira e proteger bem o banheiro. E quando queremos tomar um banho relaxante, é só fechar e mudar a iluminação para algo mais aconchegante. O banheiro foi o primeiro cômodo que eu planejei. Quando entrei aqui pela primeira vez, eu já sabia exatamente onde cada coisa ficaria, como tudo ia parecer, inclusive o tipo de azulejo e a cor da parede. Os rapazes da equipe de reforma que pintaram estas paredes não acreditavam que essa cor estaria neste banheiro. Eles perguntaram 3 vezes se era mesmo para pintar o banheiro com essa cor. Quando confirmei, ainda perguntaram se meu marido sabia que essa cor tinha sido escolhida aqui. Claro que ele sabia, porque escolhemos as cores juntos e compramos as tintas juntos. Mas aqui, isso gerou até uma certa controvérsia. Tipo, como assim? Um banheiro tão escuro? Mas depois que os rapazes pintaram o banheiro e quando tudo ficou pronto, eles concordaram comigo que realmente ficou muito bom aqui, especialmente em relação aos acessórios. Uma vez, apareceu para mim, num anúncio no celular, um pôster com um rolo de papel, um desenho da patente do papel higiênico. E eu achei que ele ia combinar perfeitamente aqui. E também resolve todas essas discussões sobre de que lado o papel higiênico deve ficar pendurado. Porque se está desenhado assim na patente, então é assim que tem que ser. Então, se alguém tiver dúvidas, é só olhar atrás da gente, dá para ver na hora. Quanto aos custos da reforma, todo o orçamento que tínhamos planejado para essa reforma, incluindo a mobília do apartamento e os eletrodomésticos para ele, foram 120 mil Z8. Esse orçamento foi planejado no outono de 2021 e naquela época tudo deveria se encaixar direitinho, mas sabemos como é com orçamentos. Depois houve um boom nos preços. Isso foi na virada de 2021 para 2022 e os preços começaram a subir tão rapidamente que nem conseguíamos acreditar. Naquele período, monitorávamos os preços de perto. E aqui tem um ótimo exemplo disso. O preço da torneira que queríamos comprar para o banheiro aumentou de 500 para 700 DAO em apenas 3 dias. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o chuveiro de teto que queríamos comprar para o box. Se no final de dezembro ela custava 1.500 zoologo depois do ano novo, como se essa linha mágica tivesse sido ultrapassada, o preço pulou para 2.000 zoito. Então, para nós, que tivemos que comprar praticamente toda a mobília do apartamento, essas mudanças de preço simplesmente fizeram com que o orçamento saísse totalmente do controle. E aí, foi necessário pensar em como fazer para que tudo se encaixasse, para que pudéssemos morar aqui e terminar o apartamento. E acabou que mês a mês a gente ia acrescentando os valores que faltavam e comprando as coisas e os eletrodomésticos aos poucos. E também procurávamos muito por promoções, por exemplo, códigos de desconto ou ações promocionais nas lojas, para aproveitar ao máximo essas ofertas, para que o nosso orçamento fechasse direitinho.
No vídeo é só isso. Nossos perfis do Instagram estão na descrição. E eu lembro a vocês que no canal temos mais de 200 vídeos sobre decoração de interiores. Então, se vocês estão procurando inspiração, estão no lugar certo. Até a próxima. Tchau!